Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, mas necessário: ética na pesquisa. O que você tem que saber sobre questões éticas na pesquisa que você está idealizando ou pretende idealizar? Eu poderia fazer muitas aulas a respeito disso, porque ética, bioética, ética com a vida, realmente é um assunto que parece ser natural, parece ser esgotado, mas na verdade, cada dia nós nos deparamos com questões éticas. No entanto, falando dos principais problemas que eu vejo com relação à ética na pesquisa, seja pesquisa de mercado, seja pesquisa de marketing, seja pesquisa científica, são questões ligadas à ideologia. O pesquisador, sendo pesquisador acadêmico, seja pesquisador de marketing, seja pesquisador de qualquer área, ele tem que ter a essência da não discriminação, da não ideologia, de compreender que a sua verdade não é a verdade das outras pessoas, porque senão ele contamina a pesquisa. Então, a primeira coisa que nós vamos falar com relação à ética é essa contaminação do pesquisador por ideologia. Então, nós já tivemos essa experiência de ser chamado para fazer uma pesquisa e, na verdade, quem estava querendo a pesquisa não queria encontrar os resultados da pesquisa. Não queria passar para os stakeholders, para os acionistas, para os sócios, a realidade do cenário, mas queria apenas e somente comprovar uma ideologia própria. O que acontece quando o pesquisador embarca numa dessa questão de ideologia? Ele vai direcionar os resultados da pesquisa. Ao invés de realizar uma pesquisa, ele contamina a pesquisa de forma a direcionar. Como você faz isso? Direcionando perguntas. Você faz isso direcionando respostas, direcionando o público que você está entrevistando. Ora, é óbvio, se você quer realizar algum assunto sobre percepção da atuação evangélica, se você investigar dentro de uma comunidade evangélica, você vai ter um resultado. Se você investigar dentro de uma comunidade não evangélica, você vai ter outro resultado totalmente oposto. E como que você faz isso? Contaminando a pesquisa. Você faz isso quando você não tem capacidade de se afastar do objeto investigado. E, infelizmente, nós estamos numa corrente de pessoas, de profissionais, seja no mundo acadêmico, seja no mundo corporativo, que ao realizar essa pesquisa, a pesquisa não tem esse cuidado ético. Então, acabam direcionando as respostas. Você há de concordar comigo que se você direcionar respostas e direcionar perguntas e escolher uma amostra contaminada, você pode ter qualquer resposta que você queira. As respostas mais absurdas que você possa imaginar. Infelizmente, de forma micro ou de forma macro, é o que nós temos observados em todos os campos da pesquisa, até mesmo na pesquisa jornalística. Pessoas e profissionais, grupos que direcionam pesquisas de acordo com seus interesses. Aí entra a questão ética. A pesquisa deve trabalhar com o princípio de isonomia, deve trabalhar com o princípio de ética, de moral, de afastamento, de investigação, capacidade de investigação e total abstração por parte dos envolvidos. Quando você trabalha com ética na pesquisa, você trabalha com transparência, você trabalha com uma amostra muito bem definida, com uma amostra ou homogênea ou heterogênea, dependendo dos seus objetivos, mas independente de qualquer questão ou questões pessoais. O pesquisador deve ter a curiosidade, deve encontrar na pesquisa por si só realmente o que está acontecendo, seja num determinado fenômeno, seja numa determinada doença, seja num determinado evento, seja em determinadas percepções. Uma vez eu vi um jovem manipulando uma entrevista porque queria fazer um tipo de investimento no negócio de família. Conclusão, ele conseguiu manipular,
porque ele foi o responsável pela pesquisa e desperdiçou uma grande quantidade. Quando os prejuízos são financeiros ou apenas financeiros, de certa forma, dependendo do valor, você até consegue resgatar alguns prejuízos. Mas e quando esse resultado de pesquisa se torna moral? Envolve a imagem, envolve o valor, seja da pessoa ou da organização, envolve vidas, pesquisas que envolvem vidas, onde o pesquisador não toma cuidado, ele se sente por alguma questão dono da verdade absoluta e não consegue se afastar do objeto investigado. Por isso que os livros mais antigos de metodologias, alguns novos também, mas mais antigos, uma das primeiras coisas que você lia era a questão da ética, a questão do afastamento do pesquisador, dessa imparcialidade do pesquisador, porque são questões que envolvem muito mais a questão pessoal, a questão intrínseca de quem está pesquisando, dos responsáveis pela pesquisa, do que a questão fora. Por que você está investigando? De onde vêm as perguntas? Como elas são feitas? Quem são as amostras? Quais são as questões éticas dessa amostra? Além disso, em determinadas questões, se você quiser ter sucesso, é necessário que você, como pesquisador, como quem está contratando, compreenda a profundidade, compreenda a capacidade daquela metodologia responder sua pergunta, responder o problema. Eu já vi algumas pessoas que se propõem a fazer um determinado tipo de pesquisa sem tomar ou sem modificar as ferramentas, sem adequar aquelas ferramentas para o ideal. Uma vez nós fomos contratados para fazer pesquisa para uma empresa, uma grande empresa que trabalhava com problemas de disfunção erétil. E aí a pessoa contratou, ela queria fazer grupo focal. Como que você vai oferecer a pessoa, não, mas eu quero um grupo focal, eu quero entender o que eles falam, eu quero que eles conversem entre si, eu quero entender muito mais além. Não precisa ser um grande gênio para saber que mesmo o cliente querendo um grupo focal, nesse caso, nunca atenderia as questões. Por quê? Assunto de ordem pessoal, assunto de quem vai aplicar, o pesquisador não pode ter uma imagem que não seja compatível a um perfil que a pessoa vai se abrir. Para que você tenha sucesso numa pesquisa dessa peculiaridade ou desse âmbito, você precisa pensar em algo muito mais além. E para isso significa dizer às vezes não. Como padrão ético, você tem que ter certeza, ou pelo menos chegar muito próximo da certeza de que aquela metodologia que você está oferecendo ou que você está pretendendo aplicar não vai atingir nem quem está contratando ou nem o seu negócio, caso você seja o pesquisador, e tampouco o entrevistado. Reunir grupos de pessoas entrevistadas que estejam realmente capazes de participar ou que sejam realmente habilitadas a participar ou que queiram participar, que queiram contribuir, é muito mais vantajoso do que você manipular resultados. Outras questões, pegar públicos que não usam aquela marca, que não usam, que não têm percepção e de certa forma, digamos que você use, então a pessoa não consegue entender ao menos a linguagem que está sendo tratada. Você tem que, ao aplicar a entrevista, pensar na comunicação, na compreensão por parte do seu entrevistado. São cuidados éticos. Em alguns casos, é necessário que, ao aplicar a entrevista, o entrevistado assine um termo de livre esclarecimento e consentimento. Ele tem que saber por que ele está aplicando, por que ele está respondendo aquelas questões e para que são usados. Geralmente, as pesquisas que envolvem o termo de livre consentimento e esclarecimento são mais voltadas à área da saúde ou à área acadêmica. No entanto, em algumas questões, entrevistas de mercado e marketing também devem ser utilizadas com esse termo. Por quê? Você vai garantir para o entrevistado que
os dados dele como pessoa não serão usados, a identificação dele não vai ser usada. E aí ele vai se sentir muito mais seguro para responder as perguntas de forma correta. Como eu falei, eu poderia falar muitas questões éticas, muitos problemas que a gente encontra na área da pesquisa, tanto com os pesquisadores, tanto com os entrevistados, mas nós temos um tempo de vídeo e a gente vai fragmentando isso em outras aulas. Eu espero ter ajudado você e não se esqueça de assinar o canal, deixar seu like e seus comentários. Um grande abraço!